Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Meu nome é Osvar Faria E o meu, Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias e os testemunhos contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus. E aí, Antoniel, como é que tem passado, cara? De semana passada, as gravações que nós fizemos, como é que vai? Foi uma semana muito boa, né? Uma semana quente, né? Quente, vai pra você, viu? Mas Tô, até que tô o até agora Senhor, suando também. até que o Senhor tem dado a vitória pra gente, né? Graças a Deus, É cara. isso aí. Olha, há muitas coisas boas, outras coisas ruins, né, que Sim, acontecem, sim. mas nosso Deus sempre está à frente para nos ajudar, porque Ele é o Verdade. nosso Deus Todo-Poderoso, É né? verdade. E Antoniel, a galera tá começando a gostar do nosso canal, eu acho, né? E como é que o pessoal faz para ajudar nosso canal a ter aquela divulgação Olha, legal? o pessoal aí em casa aí tem a oportunidade, você que está assistindo a programação aí, você tem a oportunidade de curtir, né, e se inscrever no nosso canal aí. É um canal voltado a divulgar o poder de Deus, né, na vida das pessoas, o poder transformador de Deus. Eu tenho certeza que esse canal vai te ajudar muito e vai ajudar os seus amigos, ao qual você vai divulgar também, né, Oswald? É isso aí, Antoniel. Tá valendo, né? É, tá valendo, Tá vamos valendo. lá. Pessoal, e hoje nós temos um convidado que, olha, a galera acha que ele é da Angola. O pessoal fala, acha que ele é estrangeiro. Você olha pra ele e você fala, esse cara não é brasileiro, esse cara é da Angola, da África. A galera fala que ele é estrangeiro, olha só, um estrangeiro perto da gente aqui. Mas só que não, né? Ele é um cara muito bacana, aceitou nosso convite aqui pra vir gravar com a gente. E ele é o Rodrigo, só que a galera chama de Rodrigo, né? Mas não é Rodrigo, né, Rodrigo? Meu primeiro nome é Manuel Rodrigo Soeiro Oliveira Lopes. Nome grande, mas Olha, dá para nomes. decorar. É isso aí, Rodrigo. Cara, obrigado aí por você ter aceito o convite de estar com a Imagina. gente aqui. E é um prazer receber você aqui no nosso canal e espero que você se sinta à vontade aqui com a gente. Bom, primeiramente, eu agradeço muito, né, a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto aqui. É, Deus tem derramado as bênçãos, né? Sim. A gente Amém. tem visto aí. E o resultado é daqui para cima, né? É um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Espero que a minha história, de alguma forma, atinja alguém, né? Com Amém, cara. certeza, né, Oswald? Isso É, é o nosso propósito, é o né? nosso propósito. O propósito do canal Propósito. Testemunhar, ele é fazer com que as pessoas entendam o poder que Deus faz na vida dos seus filhos. Porque nós vemos tantas pessoas que tinham uma vida diferente e hoje são uma pessoa renovada, nova. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Rodrigo, né, Rodrigo? Sim. E, Vamos lá. Rodrigo, você é campineiro de nascimento ou como é que é? De onde você veio, cara? Conta essa história aí. Geralmente o pessoal me pergunta, e aí, você é da onde, cara? Esse sotaque aí não é daqui, sotaque diferente e tudo mais. Eu mando a pergunta de volta. Você acha que eu sou de onde? Eu acho que de algum país ali da África, né? Isso pra quem tá bom de geografia. Sim. Mas na verdade mesmo, eu sou ludovicense. Ludovicense é quem nasce na capital do Maranhão, São Luís, né? Eu nasci lá, sou maranhense, né? Nasci na capital do Maranhão e vivi lá por cerca de 20 e poucos anos. Eu tô aqui morando há mais ou menos uns 5 a 6 anos aqui, Só isso? só isso. Achei que você tinha mais tempo. É. E só que o interessante, um detalhe interessante é que pelo sotaque, o pessoal acha que eu sou estrangeiro, né? Lá eu não, eu sou paulista. Sim. Aqui o pessoal ou acha que eu sou de algum lugar mais norte ou nordeste ali, ou estrangeiro. Mas sou do norte, né? Brasil Legal. é Maranhão, São Luís. Só que sotaque eu não sei de onde vem, mas estamos Deu, aí. você deu uma misturada no Deu sotaque? uma misturada. No sotaque de lá e no sotaque daqui Brasil, de. né? É, Para muito casar com o bem. Brasil. O Brasil é cheio Muito de. versátil, né? Muito versátil, né? Muitas culturas, muitas histórias, muitas pessoas, né, diferentes. Você mudou de rua, já mudou, cara. É É, incrível. o Brasil ele é um país bem diversificado, porque Uhum. se você parar para analisar, se você pegar do norte, nordeste, e você vai descendo, você vê pessoas de diferentes etnias Sim, que vão para cada lugar do país. sim. Por exemplo, lá para baixo, Antonio, a gente fala para baixo, né? Mas no mapa, né? Que a gente olha no mapa do Brasil, na região do Paraná, na região de Santa Catarina ali.
Tem pessoas, tem holandeses, né? Sim, Tem sim. italianos para lá, eu já fui para lá, aquela região. Tem lá naquela região, nessa região do Brasil, lá tem, como é que chama? Não é vila, né? Tem um nome específico para isso, para vila, que eu esqueci. Colônias. Colônias. Tem colônias holandesas lá, cara. Eu passei em frente da coisa mais linda. Isso é bom. Isso é a prova que o brasileiro ele recebe muito bem as pessoas, né, que vêm de Sim, fora do com país, certeza. né? Um detalhe interessante é que São Luís, por exemplo, né? Você falou de holandeses, ela Sim. também recebeu holandeses, né? É, Na história de São Luís, 400 e poucos anos, né? Ela teve a participação ali dos holandeses, dos franceses, dos espanhóis e dos portugueses. olha. Então, assim, cara, a história ali tem a rodo mesmo, assim. Quem tiver a oportunidade de viajar para lá, cara, aproveita porque é um prato cheio de histórias para fazer vídeos também, legal. Então, Eu estou pretendendo ir pro Maranhão, Lençóis? né? Para Lençóis, você acertou. Maravilhoso. Lençóis Maranhense é o meu foco lá, né? Ferdinand, me aguarde, viu? Amigão de lá, É tá um bem? ponto turístico bem forte, né? Usei Forte no Maranhão lá, Brasil é. também. São Luís Nossa, Maranhão ali é maravilhoso. fortíssimo lá, né? Maravilhoso. E, cara, é uma imensidão, né? É um deserto ali que parece que não tem fim, realmente, né? Você anda, 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 e tem os pequenos lençóis, os grandes lençóis, É o grandes dunas, pequenas dunas, e, nossa, fantástico. ali é o pequeno é um pedaço do Egito, né? Ah, Com sim. água, né? Porque É, o Egito só tem água no Rio Nilo só, né? uma curiosidade, vocês É. acham que a água é doce ou salgada lá? Ah, eu vou falar que é doce porque eu já vi comentários, né? Realmente a água é doce, né? Geralmente o pessoal acha que a água é salgada, mas não, gente. Sim, Aquilo ali é água da chuva mesmo, né? O período das chuvas ali enche uma boa quantidade. E que ali legal, fica cara. ali. Algumas secam, né? No decorrer do ano, devido Uhum. ao verão e tal. Mas é água doce. Mas Sente saudade, Rodrigo, dessa região aí? Cara, sinto, né? É. A gente nasceu lá, né? Então, nos criamos ali por vários anos. Muita história ali. Então, dá uma saudade, né? Dos amigos que nós fizemos ali, você foi criado lá mesmo, desde a infância. desde a infância, né? Eu fiquei ali até por volta dos 22, 21 É. anos, mais ou menos. E até quando surgiu a oportunidade de mudar para a capital de São Paulo, né? E com outras virtudes, com outras... Querendo mudar de vida, né? É. Mas a minha história começou ali em São Luís mesmo, né? A nossa família já vem ali de um berço bem zoado, vamos colocar assim, né? É. Financeiramente. Cheguei a morar em casa de taipa, né? Para quem não sabe, casa de taipa é paus e ficados na terra e plástico em derredor, formando um quadrado, e ali nós Sim. morávamos. O telhado era de plástico, Ah, é? né? Então, quando chovia, cara, ficava aquela bolsa assim. Eu só lembro da minha mãe ou do meu pai cutucando Cutucando a bolsa de água para ver se a água escorria para outro escorria lado, pro né? lado Porque senão lá. ficava pingando dentro Em, da em casa. algumas regiões elas são cobertas de palhas, né? Aquelas Sim, palhas sim. de. Geralmente mais o interior, né? É, Hoje em dia, alguns interiores deu uma desenvolvida, então ficou um pouco mais raro mas ver. ainda tem, né? Mas tem, Ainda tem. só mesmo aquele interior bem lá no fundão, vamos colocar assim. Mas grande parte acho que deu uma desenvolvida. Geralmente a casa está um pouco mais melhorada, né? E, Legal. Rodrigo, você era do tipo aventureiro lá ou você era mais caseiro, e tal? Porque assim, morar num lugar como aquele, se você for igual o Lenda, nosso cameraman ali, o Lenda Empolgado. era. De onde você é mesmo? Lá também do Maranhão, Lenda? Divisa com o Piauí, né? O Lenda começa a falar lá do Maranhão, ele começa a falar, não, porque tem não sei das quantas, tem lá Copacabana. o. Como que é o lugar das mesas lá que você fala? Chapada das Mesas. Aí alguém começa a falar, você já foi em tal lugar? Cara, parece que o Lenda rodou o Maranhão inteiro, cara. Conhece O pra homem caramba. é turista mesmo, Mas o né? engraçado é O que ele em cara é São Luís turista. ele ainda não foi. A capital não Não foi, pisou. Lenda? A Falta. Lenda não foi, ó. Aí vai ter história, hein? Vai ter história lá. Cara, mas sim, pra mim, quem me conhece sabe que eu não dificilmente fico parado, né? É, Sempre estou fazendo alguma coisa e tal, 2, 3, 4, 15 coisas. E quando envolve viagem, quando envolve alguma coisa que, nossa, cara, é legal, empolgante, eu tô dentro. tá De um dentro. jeitinho, me jogo. Então, assim, É bom. a Baixada eu tô que nem o Lenda, né? Acabou conhecendo, né? Sim. Pinheiro,
devido também à parte dos meus familiares, parentes que moram ali na Baixada também. Pinheiro, Cururupu, Monção, Minizal, Buriticupu, cara, por aí vai, né? E também pela igreja também ampliou esse leque, né? Devido à igreja ter os acampamentos, Uhum. né? Retiros, jovens e tal. Então, acabei me aventurando muito, né? Em vários Sim. lugares. Então, Rodrigo, por falar em igreja, assim, seus pais, sua família era de origem era católica, vocês já eram evangélicos, assim, mas porque assim, geralmente a maioria das pessoas, né, Daniel, Sim. que a gente conversa aqui no nosso canal, são pessoas que geralmente vêm da igreja católica, né? O pessoal da igreja católica são muito legais, conheço muita gente católica, pessoal maravilhoso, mas geralmente eles são da igreja católica, né? é o clássico, né? Do Brasil, No clássico do geralmente Brasil, né? qual religião você é? Eu sou católico, É, né? Mesmo que não seja praticante, mas a minha família também vem dessa mesma vertente, né? Meu pai e minha mãe se denominam católicos, não praticantes, mas a minha mãe, ela sempre foi mais devota, né? sim. Tanto que eu comecei a fazer catequese na época por causa dela, né? Mas aí não vingou, eu também não quis dar continuidade. Porque nesse meio tempo também chegou o meio cristão, né? Uma amiga também, ela era de uma igreja evangélica, ela me fez um convite para ir para a igreja e tudo mais. Então, Você tinha quantos anos, você lembra? eu lembro, cara, eu acho que tinha um povoado de uns 8 anos, 18 anos. 8 a 9 anos mais ou E foi menos. daí que você começou a ter um contato com a Bíblia, assim, com a palavra de Deus, geralmente, ou não? Não, devido a minha mãe a ser devota, então eu tive um contato mais cedo, né? Sim, Que eu lembro, acho que uns 6 anos seis anos, a né? lembrança mais antiga que eu tenho de Deus, né? Mas o De, de- contato mais você buscar, mas eu assim, é um pouco buscar mais a partir ali dos 7 anos, porque 7 minha anos, mãe né? tinha me ensinado, demonstrei interesse em saber aprender a oração do Pai Nosso, Ave Maria, etc, etc. Minha mãe ensinou, então toda noite eu estava ali, fazia minha oração antes de dormir e tal. E então ali foi meu primeiro contato, né? Aí eu ganhei uma Bíblia, aquele que tinha uma Bíblia, aquela comuzinha pequenininha, né? Que é o Novo Testamento, Isso. azul. Toda casa acho que geralmente tem, né? E ali eu peguei essa Bíblia e comecei a ler, né? Um pouquinho e tal, dentro do que eu conseguia já ler na época. Mas foram se passando os anos. A minha irmã mais velha, Rafaela, ela começou a namorar o Alex, né? Na época. E eles dois eram. Ele era da igreja adventista, então ela começou a ir com ele e tudo mais. E ele gostava muito de estudo bíblico, né? Então ele começou a brincar comigo. Ah, vamos fazer o seguinte: toda vez que eu vier aqui, né? Que ele ia visitar minha irmã, né, ver ela no dia. Ele tirava um tempo para conversar comigo, bater um papo e fazer uma brincadeira de perguntas e respostas da Bíblia. Aí ele deixava um texto, eu tinha que estudar sobre esse texto. E na próxima vez ele ia me fazer algumas perguntas. Se eu mandasse muito bem, ele me dava alguma premiação e tudo mais e tal. E aí foi que eu comecei a desenvolver mais interesse, comecei a conhecer histórias da Bíblia. E minha irmã começou a ir para a igreja, se batizou, né, igreja adventista. E comecei a ir com ela. Então todos os sábados ela estava ali me levando para a igreja. Foi o primeiro contato assim com o adventismo, né? Eu comecei a ter. E nisso, com os estudos bíblicos, com as professoras da classe, Certo. né? Eu sempre eu rolava ali uma competição, né? A professora Débora, ela fazia uma competição entre os que escutassem bem a história. No final, ela fazia algumas perguntas. Quem respondesse mais ganhava o prêmio no final. Então, eu sempre estava com um brinquedinho novo em casa. Era uma forma de cativar, né? E interessante que eu conto também que depois que eu me afastei, né? As histórias dela sempre ficavam. Eu lembrava dela contando com a voz dela na minha cabeça. Em algum momento difícil que eu estava passando, eu lembrava dela contando a história para aquele momento, né? Fala o nome dela de novo, Rodrigo. Débora. Foi bem marcante, Sim, né? sim, a Débora, Essa. esposa do nossa, deu um branco. Do Reginaldo, não. Reginaldo, né? Peraí, Reginaldo não. Esposa do Reginaldo não, calma aí. Reginaldo é aqui. Nossa, fugiu da mente, cara. Depois você lembra lá. Mas vou lembrar, vou lembrar. Não fica chateado comigo. Mas, cara, maravilhosos. Ela ensinava muito bem.
Tanto que não é à toa que a gente, quem estava naquela classe ali até hoje lembra e são líderes hoje também, né? Já, Nesse período aí que você escutava as histórias ali, qual a história que mais marcou você, assim, a história da Bíblia ali, que ela contava? cara, eu tenho duas. A história de Davi e Golias, né? Na verdade, três. Daniel, acho que todo mundo, né? É, Daniel, Bem é um clássico, marcante, né? né? Sim. E a de Jó, Já. né? São as três histórias assim que eu mais me marcaram, né? E tem me marcado até hoje, né? No decorrer da vida, essas histórias sempre se fazem presente. Agora, você falando aí na questão de fazer estudo bíblico. Tem muita gente que nesse momento tem uma Bíblia em casa e está aberta lá, né, em cima de uma cama ou em cima de um rack. Geralmente em Salmos Salmos 23 24 ou Isso, 23, ou Salmos. 91 ou 91. 23, né? É, Geralmente geralmente. são esses salmos aí. Mas em algum momento essas pessoas elas acabam olhando a Bíblia e fica ali, né? E algumas têm curiosidade de estudar mais, igual você falou, Comecei a entender, né? né? Sem Aprender. entender, mas tem vontade. O que que é essa questão de estudo bíblico? Você falou que os adventistas estudaram isso com você. Explica um pouco mais aí, porque às vezes tem alguém que tem uma Bíblia lá aberta, né, Oswald, e quer aprender um pouco mais, mora próximo de uma igreja e como é que Bom, faz? algumas igrejas têm alguns estudos, né? Aham. Estudos, vamos colocar que seriam cursos, né? Onde você aprenderia da Bíblia, conseguiria compreender, né? Os livros, né? Sim, os livros da Bíblia, as histórias. Ao contrário do que eu acreditava na época também, achava que a Bíblia era um livro complicado de ler, porque sempre foi falado assim, que não é para qualquer um. Só que não, descobri que qualquer um pode conseguir compreender a Bíblia, né, através desses cursos. Mas o curso mais completo que eu encontrei foi os Adventistas, né? A gente conseguiu compreender sobre, primeiramente, a Bíblia, o porquê da Bíblia, como foi escrita, né, por quem foi escrita e tudo mais, saber da vigência dela, se realmente ela vigora até hoje, se as histórias ainda são válidas para hoje, né? E os demais, né? Questão de teologia, então, cara, bem completo, né? E é um curso que você pode adquirir de graça, né? Sem custo nenhum. Posso falar o nome do site também? Pode, Através claro. da Novo Tempo. Basta colocar Novo Tempo lá. Você consegue entrar no site e pedir um curso bíblico. E tem diversos tipos, né? Para quem quer aprender, entender sobre Apocalipse, que foi minha curiosidade também quando na minha volta para a igreja, né? Depois eu vou falar sobre isso. Para quem quer aprender sobre finanças, para quem quer entender a Bíblia sobre os Salmos. Então, assim, são diversos cursos que você pode adquirir e receber na sua casa, no conforto da sua casa, aprender a ler e estudar sozinho ou com a ajuda de alguém. Muito Né? bom. E Muito aí lá no bom. site mesmo você já faz o cadastro e eles vão te direcionar alguém para um professor, né? Para estar indo até a sua casa para te ajudar a estudar aquilo ali e tudo mais, e você conseguir ficar expert. Não é questão de batismo, né? Sim, Não é para sim. você, Com vou querer me certeza. tornar crente, mas você conseguir compreender a Bíblia. É, e se você tá interessado e quer ver um pouco mais sobre o que o Rodrigo falou, vou deixar o site na descrição, é só você entrar lá e clicar e você vai conhecer um pouco mais sobre o que a Novo Tempo pode trazer referente a isso, tá bom? É muito legal o conteúdo deles. E Rodrigo, você nesse tempo assim que você ficou lá no Maranhão, você começou a ter esse contato com essa sua amiga, né? Depois, lá no Sim, começo, depois você foi passando um pouco mais para frente. é, A sua família, ela começou a ir junto com você nesse conhecimento, nessas idas, ou, ou foi assim, aos poucos que ele foi tomando corpo, assim, na sua família? então, como eu falei, foi através da primeira vez o contato, foi com minha irmã, né, ali. Só que aí entrou uma divergência com meu pai. Uhum. Meu pai ele não aceitava que eu fosse para a igreja, que ele queria que fosse quando tivesse mais velho, né, com uns Ah, tem. 14, 15, porque era muito novo na época, tinha o quê, 8 anos, né, que é a primeira vez que eu resolvi ficar na igreja e tal. E aí no sábado ele sempre queria alguma coisa para eu trabalhar com ele, fazer alguma É. coisa, e então me acabava evitando de que eu fosse para a igreja aos sábados, né. Nisso eu acabei desanimando porque minha irmã ela se casou, né? Então ela foi embora, ela morava conosco, então se mudou.
eu não ia mais para a igreja sozinho. Então, cara, dizia aí, Ela né? era sua Saí. companhia, É. então. Aí Legal. eu saí e aí comecei a me envolver com as coisas do mundo, né? Você Voltar tinha uma assim. idade mais. Aí, Depois foi na adolescência? 9 anos eu me afastei. 9 anos mesmo. Passou desse período, acho que foi 1 ano e meio mais ou menos, né? Sim. Aham. Eu fiquei de igreja, que minha irmã se casou, e aí, com 9 anos, eu me afastei. Eu lembro até de uma situação que me marca até hoje, professora Lucimar, acho que ela vai lembrar disso, que eu gostava muito de festa junina, e Sim. também gostava de dançar, né, tal, cacuriá é clássico lá no Maranhão, essas boiadeiras, etc, tal. Então eu gostava. E aí, pelo fato de querer estar participando da quadrilha, eu ia do cacuriá, minha professora perguntou, que ela é professora de religião na época, Uhum. ela, tu acredita em Deus? Eu acredito, todo mundo levantou a mão e tudo mais, ela perguntou pra turma. E ela direcionou, mas o Rodrigo tá dançando quadrilha. Nossa. O pessoal sabia que era da igreja, né, e tal. Sim. E a galera naquela época não perdoava, né, o bullying. E aí a professora, você tá dançando quadrilha? Você não é crente? Aí eu, não. Criança, né? Só que ela sabia que eu era da Sim, igreja, sim, né? sim. Ela, tu tem certeza que tu não é crente? Eu não. Tu nunca foi pra igreja? Eu não. Banquei o Pedro ali. Sim. E aí ela olhou assim, tipo, caraca, que decepção. Aí depois daquele dia foi um ponto que eu disse que eu realmente rompi com a igreja, né? Eu passei tudo era igreja e fui realmente pro mundo, né? Dançar, brincar, zoar, etc. Sim. E eu lembro dos meus pais, eles começaram a ter um curso bíblico, um professor bateu na porta da nossa casa, da mesma igreja, e ofereceu estudo bíblico pro meu pai, né? E meu pai e minha mãe, a toda sábado à tarde, eles tinham um estudo. Eles começaram a aprender um pouco da Bíblia e tal. E eu lembro que a Bíblia começou a montar, né, a minha vida de novo. Eu acho que eu tinha lá uns 10, 11 anos a 12, Uns 2 anos após, né? então. Só que eles não tomaram a decisão de se batizar nem nada também, né? Só fizeram o estudo. Começaram a dar perdido no Não, é? professor. Olha Não estou em só. casa, mandava um de nós avisar, né? Não estou em casa e tal. E aí foi-se, né? E aí continuei. Passou-se uns anos, um amigo meu, ele me convidou para ir em uma programação de uma igreja, né? Evangélica na época e tal. E eu sempre gostei muito de música. Né? Sempre gostei muito de música, violão, voz e tal. E ele falou que nessa igreja tinha coral, ia ter uma grande programação, música ao vivo, etc e tal. Ia ser muito da hora, muitos jovens. Eu, vou lá. Só que ele falou um detalhe, não, vai ter muita gatinha lá. E eu, vou pro carro das gatinhas, né? Uhum. Tava do mundão mesmo. E fui com ele. Nisso, eu acabei gostando muito, perdi o foco das gatinhas e acabei focando na música, no louvor lá, a galera com coral. E aí comecei a ir, né? Eu conheço bastante pessoas que vão pra igreja por causa das gatinhas, né? Né? Ah, vai ter mulher lá, o cara já Não, vai. já, a fraqueza do homem já é isso, né? O cara vai pelo interesse das mulheres, Só né, cara? que geralmente os jovens eles fazem isso porque Faz muito é isso. coisa da idade, né? A É, idade, né? Mas a gente sabe assim que a mensagem da Bíblia é uma mensagem muito forte, né? Porque ela não tem idade. Quando a mensagem chega mesmo, a pessoa é. permite que a mensagem chega no fundo do coração, toca, né, Rodrigo? E naquela noite tocou, cara. Eu perdi o foco totalmente, acabei. Deus acabou falando comigo, né, pra eu ficar ali. Eu senti tocado de ficar ali. E aí eu comecei a ir mais noites, mais noites, mais noites. A música foi o A ponto música foi o chave. ponto-chave ali, É. né? A música sempre me chamou a atenção, né? A música tá presente ali na vida da nossa família desde muito cedo, que eu Uhum, lembre. Então, tudo que era nota musical me chamava a atenção. Eu prendia a atenção. Nesse dia, Deus usou a música para me chamar certo. e comecei a estar ali presente ali com eles, né? E aí comecei a dar uma afastada da vida errada, de com patotinha, andando com amigos, né, que metiam com os pais, estavam em bares, Sim. festinhas que não deviam estar, né? E eu comecei a ficar mais direcionado dos trilhos, né? Só que passei um tempo ali, fiquei no coral, cantava bastante com eles, etc. E aí ocorreu o fator de, ali por volta dos
13 para 14 anos, comecei a querer me desviar de novo, De novo. né? Queria desviar de novo. Só que devido à escola também, né? A pressão da escola ficou muito em cima na época. É, a questão de começaram a colocar que eu precisava participar das danças, alguns tipos de danças lá que não convinham muito, né? Com a fé na época. Sim. E isso era valia a nota. Se não participasse, não ia ganhar nota e ia ficar reprovado. E naquela época, ficar reprovado era um sinal bem complicado, né? Era feio, né? Oh, Mas, ô Rodrigo, você, falando desses seus altos e baixos, já nessa fase de idade, você acha, o que que você acha sobre as pessoas, assim, por exemplo, a pessoa que ela tem esses altos e baixos na vida cristã, né? Você, você pode afirmar ou não de que a pessoa ela ainda não teve um contato especial com Cristo? cara, eu acho que Porque às vezes ela, por exemplo, não estou falando que são todos assim, né? sim. Mas eu conheço muitas pessoas que eu mesmo fui um deles. Eu comecei a vir para a igreja por causa dos amigos, né? Amizade e tal. E isso me puxou a eu conhecer mais a Bíblia e tal. E, enfim. Mas, esses são. Só que assim, tem pessoas que entram, têm uma vida ali de comunhão com Deus e tal. Afasta, Mas depois se volta de afasta, depois novo. volta, sabe? Fica daqueles altos e baixos assim. Eu acredito que, pela minha experiência, né? Existem pessoas que vêm, mas é pela questão da amizade, pela questão que a música lá é legal, Sim, pela questão de comunidade, né? Parceria. Pô, os amigos estão ali, curtição, bacana, aquela reunião. Aí quando dá aquela esfriada, ah, não estou mais me sentindo bem aqui, sim. né? Mas existem pessoas também que sim, elas se sentem tocadas, né? Deus, de alguma forma, trabalha com elas ali, toca elas, elas ficam por um momento. Infelizmente, algumas questões da vida surgem, acontecem, e talvez pela maturidade espiritual, Uhum. né? Elas acabam, não tá legal. Acho que é melhor eu deixar a igreja, porque depois que eu entrei para a igreja, arranjei mais problema para minha cabeça, né? Tem gente que pensa assim mesmo. Eu acho que eu falei problema correto, né? Falou. Mas então Mas você sentiu então que você começou a realmente abandonar mais uma vez, né? sim, Você sim, eu parou comecei nesse a ponto aí. abandonar de novo, porque começou algumas intrigas. Por exemplo, algumas pessoas começaram a inventar fofoquinha e tudo mais. Sim. Coisas que, cara, todo lugar tem. Uma coisa que eu aprendi mas eu não vou para essa igreja porque lá só tem pecador e assim assado. Cara, qualquer lugar que você vai, na sua empresa, na sua casa, na sua família, tá? Entre os seus melhores amigos, cara, vai Todo ter lugar você gente vai que ter, vai né? criar intriga, vai ter briga, vai ter gente ruim. Não tem pra onde correr, né? A diferença é que na igreja você está tendo a chance maior de ter um encontro com Deus, com Jesus, e começar a se mudar, né? Ter sua vida transformada, né? Então, assim, que eu não vou para a igreja, cara, vai. Lá é um encontro de pecadores. A diferença é que alguns já estão tendo encontro com Deus, estão nesse processo de transformação, buscando santidade, buscando ser perfeito à medida do possível. Não são perfeitos, tá? Mas mediante a graça de Jesus, né, eles conseguem estar controlando os seus impulsos, né, carnais, vamos colocar assim, Uhum. né? E tem outros que, sim, estão caminhando a passos lentos, mas um dia vai chegar lá, né? Basta não desistir, Entendi. entendeu? E então eu acredito dessa forma. Eu sei que nesse período eu comecei a afastar, sair, por causa disso, que isso me desanimou, e já começaram a me deixar fora de coral também, então, e aí Uhum. as coisas da escola, os amigos, as mais influências começaram a chamar para bebedeira, Nessas né? horas vem que vem com força, Aí né? para balada, né? Então comecei a dar perdido com, mãe, eu tô indo para um lugar, mas ia para outro, né? E aí para festinha, ia beber cachaça, né? Gastava dinheiro que não era para estar gastando, né? A condição não era legal, né? Sim, Mas o dinheiro é. que eu ganhava era para gastar.
né? Com a baladinha, com bebedeira e tudo mais. E foi um momento que estava tendo uma semana de oração e uma amiga, né? A Edewila, o nome dela é bem complicadinho. Edemila? Edewila. Ah, Edelmila. Até hoje eu não acerto muito chamar, Acho que mas nem acho eu que eu acertei. acertei. Mas na hora que ela vê, ela vai lembrar. Ela me fez o convite de, cara, na minha igreja está acontecendo tal semana assim assado, vai ser legal, vai ter jovens, não sei o quê. Aí eu, pô, de novo essa história, né? Aí eu fiquei receoso de ir, ela, não, vamos lá e tal. Eu, tá, vou marcar para tal dia, aí eu vou lá com você, né? Aí marquei o dia e acabei indo, né? Na semana de oração do pastor Luiz Gonçalves, Olha, legal. né? E ali, mais uma vez, Deus falou comigo. Só que, da primeira igreja que eu estava, né? Eu falei que eu tinha um coral e tudo mais e tal. Eu não me afastei assim, por completo. Eu daí ia lá, mesmo com isso, mas ia vez ou outra, mesmo sendo o irmão Raimundo, né? Na igreja todo mundo, Outro mundo. né? Mas eu ia lá. E aí, quando ela me lançou esse convite, eu fui para a igreja adventista, comecei a ir e tudo mais. Eu fiquei na dúvida, cara, e agora? São duas igrejas, só que ensinos diferentes, Sim. né? O que eu faço? Eu estou aqui, mas uma fala uma coisa, eu vou perguntar para o pastor da outra, ele diz isso. Cara, onde que está certo? Aí veio a questão de que eu comecei a me interessar em saber da verdade. Eu comecei a procurar Entendi. pela verdade, saber, cara, onde que está a verdade, né? Porque todas as igrejas me diziam que, ó, aqui está a verdade, né? Aqui é o lugar e tudo mais. E eu tava com aquela dúvida na minha cabeça. Isso já estamos falando de no período do ensino médio ali, eu acho que com 15 para 16 anos. E aí eu comecei aquela busca de ir para outras igrejas. Saí das duas, eu falei, no dia o pastor fez o apelo lá, né? Eu levantei, mas disse, ó, vou esperar um pouquinho que eu preciso tirar essa dúvida. Certo. E eu comecei por mim mesmo, começar a ler o livro do Apocalipse. Aí Já, ali já levou um susto, né? já parti direto pro Já fui Apocalipse. no Apocalipse. Aí, putz, não vou mais à praia. Que vai sair uma besta ali do mar e da água, não sei o que, tudo Tudo mais, e o simbólico, caraca, né? Não entendendo né? nada. E aí tem as 7 pragas e gafanhoto, e o caraca, fiquei aterrorizado com aquilo, e agora? Tô perdido, tô rodado, né? E nisso eu comecei a pesquisar vídeos na internet, no YouTube, naquela época o YouTube já estava funcionando legal, então comecei a pesquisar sobre vídeos e todo mundo falava sobre muita coisa. Uhum. E aí comecei também, ao mesmo tempo, também passar em outras igrejas, né? Várias outras denominações mesmo, até do meio do ocultismo também eu fui pesquisar, saber e tudo Você mais, foi participar, também estudar, dar uma olhada lá. né? Inclusive, uma história à parte, a minha madrinha, ela era mãe de santo, né? E quando existia um caboclo que assumia ela, o qual ele me seguia desde o meu nascimento, para que quando ela viesse a morrer, eu deveria assumir. Eu deveria estar cuidando do terreiro. Sério. Então, por muitos anos, ele me seguia. Então, devido a essa minha jornada de procurar onde estava a verdade e também ir para o ocultismo, foi devido a isso também. Então a gente Né? sabe Dele que. ficar ali na minha cabeça, eu tá decidir algumas vezes, tá bom, vou ver, saber o que ele está falando, se realmente é verdade ou não. Né? E comecei a pesquisar, e todo mundo falava uma coisa, eu falava outra. E até o momento que um belo dia, uma bela noite, eu comecei a colocar o joelho no chão. O pessoal fala que oração, né, falar com Deus, resolve. Né? Sim. Você consegue tirar suas dúvidas e vai te responder. Então, Senhor, me responde. Que eu não sei o que, é que eu devo fazer, né? Que decisão tomar, que igreja tu quer que eu fique, o que, é que eu faço da minha vida. Então me mostra aí, porque todo mundo me diz que aqui tá a verdade, tá? E eu fiquei assim por uns 3 ou 4 dias orando assim, toda noite, antes de dormir, acordar também. E durante o dia Deus ia me dando os toques, né? Uma palavra aqui, uma palavra ali. Quem não era cristão, do nada soltava alguma coisa que fazia link com outra coisa. Eu, caraca, Deus falou aqui comigo, Acabou, assim. né? E até quando teve uma noite que eu tive duas visões. Uma na noite eu estava andando pela rua, uma das ruas lá no bairro na época, e eu estava andando nessa rua e nessa rua tinha todas as igrejas que eu estava passando, né?
católica, universal, etc, etc, etc. E eu parava de frente com uma igreja, ao qual ela tinha um pináculo e um sininho lá. Esse sininho ficava tocando e eu olhava para esse sino e baixava a fronte. Eu dava de frente com uma porta de ouro. E aí ficava uma voz dizendo, ó, passa por essa porta. Se você passar por essa porta, você conhecerá toda a verdade. E essa voz É, sempre aparecia ali. uma voz doce, bonita, legal. E aí Sim. passa por essa porta. Só que no sonho eu fiquei assustado. Não, não quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero acordar, né? E acordei. E acordei assustado, né? Caraca, que foi isso, né? Foi uma experiência bem forte para Uma você, Rodrigo. experiência bem marcante. É. E assim, quando a gente tem um sonho assim que é muito forte, é muito real, às vezes você acaba sonhando, né, Oswald? E às vezes você esquece daquele sonho, né? É, Só mas que daí, no caso, foi uma experiência bem forte, né? Sim. Eu comentei com algumas pessoas, você dormiu de barriga cheia, tava É. tendo pesadelo lá e tá achando que é Deus falando contigo. Mas esse tipo de sonho, Rodrigo e o Daniel, a gente não esquece. É Não. verdade. É como se a gente realmente estivesse lá. Eu lembrava de cada detalhe, até o cheiro do que tinha a rua lá, eu lembro de cada detalhe. Você acredita que dessa forma aí Deus também estava falando contigo Sim, sim, nesse claramente. sonho? Tanto que É. veio um segundo sonho. Você viu a porta, Veio depois um você segundo veio. sonho, novamente mesmo segmento, caminhando Aham. pela rua, só que dessa vez apareceu das igrejas, né? E aí fazendo alusão a Apocalipse 17 e Apocalipse 12. Né? Onde que fala sobre as características da igreja falsa e as características da Na igreja igreja verdadeira. verdadeira. Né? Igreja verdadeira, E Apocalipse 12, né? sim. E E aí a falsa, apareceu a igreja falsa, eu fiquei de Apocalipse frente com ela, 17, né? sim. E, e aí eu vi essa igreja e que atrás tinha todos os outros que eu já tinha passado. Né? E depois logo mudou para novamente para essa igreja primeira lá que eu tinha falado, o pináculo, com a porta dourada, né, Uhum. fazendo alusão a Apocalipse 12, onde também ficava uma luz bem forte atrás dela. E dessa vez a porta ela já estava, da primeira visão, ela estava fechada. Nessa ela estava entreaberta e a voz de lá de dentro dizia: Vem, vem, passa por essa porta que você vai conhecer toda a verdade. Vem, passa por essa porta e ficava repetindo. E eu ia andando, ia andando, ia chegando, e a luz lá dentro ficando cada vez mais forte, né? E quando eu fui chegando na porta, e a porta era dourada, linda pra caramba, com vários desenhos, assim. E aí, bem na hora que eu fui tocando na porta para abrir, eu acordei. Saí do sonho, ou de visão, né? E fiquei com aquilo marcado. E aí ficou a voz na minha cabeça, dizendo, vai ler a Bíblia dos dois textos. Certo. E eu fui ler, e aí que eu compreendi o sonho que Deus estava falando comigo. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. E aí eu tive a certeza de que Deus estava me dizendo que era para ir para lá, para a igreja adventista. Mas antes de você ter essa certeza e você ter esse sonho, você comentou sobre que a sua tia, né, que era da ocultismo, né, Não, minha madrinha. sua madrinha. Isso. E o fato de você já tinha esse conhecimento de que o tal do caboclo, né, Sim, que ela acreditava, né, que nós sabemos que não é um caboclo, nós sim, sim. sabemos que é um demônio, né, um ser caído, Biblicamente falando, a gente está biblicamente falando. falando, né, que você, antes de você ter esse sonho, de você passar por essas experiências, você acreditava que realmente ele seguia você? E Sim, sim. você já tinha esse conhecimento já, então? Tanto que eu o via, Ah, é? né? Ele se materializava, não era tipo assim, a, a minha madrinha falou, né? Eu o via desde quando era muito menor. Eu lembro da primeira vez de ter o visto, eu tinha por volta de uns 3 a 4 anos de idade. É. Tem coisas da minha infância que eu lembro muito claro. E uma dessas é sobre ele. Só que eu não conseguia ver a fisionomia dele, né? É isso que eu ia te Não perguntar, conseguia como ver a que você... fisionomia, porque sempre estava muito coberta com um chapéu. Eu sei que estava com um chapéu grande, né? Hoje eu sei, devido a ter conhecido, né, esse lado, as pessoas me falaram qual era o tipo de santo, né? É, E que me acompanhava ali. E até é um santo forte, né? Segundo segundo a. Como que a gente pode falar? segundo a crença, né? Segundo Segundo a a crença. crença. Então ele aparecia para mim, né? Falava algumas coisas e tudo mais. E foi passando-se os anos.
Até um dia que eu cheguei pra minha mãe, falei pra ela, mãe, eu vejo fulano de tal assim, assim, assim. A senhora vê também? Né? Eu acho Aham. que eu tinha uns 6 anos quando eu Nossa. perguntei isso pra ela. Minha mãe ficou meio assim, aí ela falou, tu vê, como é que ele é? Né? E falei pra ela, tudo mais. Ela falou da forma que ela acreditava também, né? Claro, que era um guia, né? Que era para me direcionar para a luz, etc. Tudo mais. Sim. Só que ela também parou por ali porque ela não deu mais detalhes, né? E ali isso ficou gravado na minha memória. E Gravado pra assim eu fui você lá, seguindo né? os anos, até quando chegou, né? Nesse ponto que você No contou ponto que do eu estava sonho. anterior do sonho, onde eu disse, a partir de hoje, eu vou deixar tudo que há de errado na minha vida. A bebedeira, as amizades falsas, falsas amizades que me levam para caminhos que não deveria estar indo, né? Vou passar a honrar meu pai e minha mãe, de verdade, né? Já honrava, mas eu acho que faltava mais, né? Sim. Aham. E, e também eu ia largar o lado realmente ocultista por completo. Você tinha. Espiritismo e tudo mais, eu não Mas ia mais ter ligação nenhuma com isso. você ainda tinha algum. Mesmo você conhecendo um Mesmo pouco, sendo de outra igreja, você ainda tinha um pouco de contato com tinha. Tanto isso. porque algumas pessoas também, alguns cristãos lá também tinham. Ah, Então era bem entendi. comum o pessoal falar sobre isso e tudo mais, porque, por exemplo, a imortalidade da alma, né? Acaba levando para um pouco para esse lado. Só que biblicamente a gente sabe que, biblicamente, depois que morre, cara, acabou. Acabou, Né? né? Você está esperando a segunda volta de Jesus É o e, em sono, né? alguns casos, a terceira, né? É. Mas aí quem quiser saber mais sobre isso, compra não. Busca o estudo lá que você vai compreender legal Vai isso aqui, ser legal. né? Ou nossos canais depois a gente vai postar sobre um pouquinho mais Sim. isso. Tem uns projetos em frente. Mas, é, voltando a esse detalhe, aí começou a acontecer os fatos de tentar me matar, né? Eu ia atravessar a rua, eu não conseguia ver o carro, estava vindo. Aí algumas vezes o carro quase passou por cima de mim. Foi assim, tipo, coisa de eu estar aqui e o carro passar raspando, Nossa. sabe? Diversas vezes. Ou eu descer do ônibus e passar, olhava pro lado, não tinha nada. Então eu ia passar, quando eu via, o carro passava na minha frente, né? Ou uma vez também, eu indo a caminho da igreja, né? Eu ainda não tinha batizado, só tinha tomado a decisão de abandonar tudo errado, né? Sim. E estava começando a frequentar os cultos. E andando pela rua, eu sinto que uma passada tá me acompanhando. Eu, estranho. Aí eu olhei para trás, bem na hora o cara já estava bem atrás de mim com uma faca para me matar. Aí ele, na hora Caraca. assim, tomou um susto, ele olhou para mim, cara, você parece muito um cara que eu tô atrás há anos querendo matar ele, não sei o que, tudo mais, tal, tal. Aí eu, não é eu não, cara. Não é, sai daqui. Ele, não é você não. Mas, cara, foi por pouco, hein, cara. Toma cuidado aí, que você parece muito com fulano de tal, né? Não posso citar nomes porque, Sim. né, mas isso que eu parecia muito com o rapaz, por causa da altura, nessa época eu já estava com uma altura similar dele, e realmente parecia muito com ele. Uhum. Era o mesmo bairro ali próximo, então. E ali eu fiquei, caraca, mano. Foi só se intensificando. Eu fui subir um pé de manga, e aí o pé de manga nunca teve um galho podre sequer. Sempre foi bem cuidado e tudo mais. Eu subi fui para pegar uma manga, a mangueira lá de mais ou menos 5 a 6 metros. Eu caí lá do olho até de peito no chão. Né? O galho quebrou Poxa. de uma forma que até hoje eu não consigo entender como. Então a gente começa, então, pelo que eu estou entendendo, Rodrigo, a gente percebe que no contexto dessa sua Espiritual? decisão, isso porque você ele não tinha batizado aí dentro, né? Não. Então, nesse contexto que você teve relacionado à sua decisão, vamos colocar assim que esse caboclo, né, esse demônio que Seguia, né? já que seria incorporado, né, através de uma sucessor, né, sucessivamente viria para você. Ele queria de qualquer forma que você não prosseguisse a vida para você não, Sim. Ou né, ir para eu os pés de Cristo, né? seguia o que ele estava pedindo para eu fazer, ou eu não ia para a igreja. Ele não ia deixar eu seguir a vida de crente, porque aquilo ali era totalmente Sim. contrário ao que ele não queria que eu fizesse. Eu tinha muitos dons e talentos que ele queria usar, né, ali no terreiro e outras coisas mais.
Você sabe que você contando a tua história, ela combina um pouco com a. Não sei se vocês já leram o livro Viagem ao Sobrenatural. Sim, é um livro Já ouvi muito bom. falar, diz que é Já. muito bom, é o meu próximo da lista de É, leitura. desculpa. Cara, lê esse livro. Conta a história de Roger Morneau, né? Morneau, tá escrito lá, que ele era um soldado da Marinha Mercante, né? Na época. E que ele teve mais ou menos uma experiência como a sua. Só que a diferença é que ele frequentou também, né? Centros espíritas. E ele estava prestes a fazer uma cerimônia de aceitação. Ele conta no livro, né, Tonel? Tonel que já leu o Sim, livro sim. já. E quando ele decidiu e tal, e quando ele começou a se afastar devido aos estudos bíblicos que ele começou a receber de uma família, ah, ele também começou a passar por experiências de morte, Sim, né? sim. E tem uma cena pesada lá que ele conta que a própria Bíblia, né, Antonio? Que estava na mão dele e foi jogado na parede. Né? Então é Não, incrível, sim, né? A gente sabe que realmente o inimigo ele age dessa maneira. interessante que nessa época meu pai tinha viajado para trabalhar também fora e minha mãe algumas noites passava fora de casa, né? Então ou dormia só eu e meus irmãos, ou às vezes só eu. Eles iam dormir na casa do tio, alguma coisa do tipo, ficava só eu em casa. Então, cara, sugestões de onde não era para surgir, passos onde não era para ter passos, né? Pessoas falando onde não era para ter pessoas falando, né? Objetos de um lugar para outro onde não de forma humana, só uma forma humana deveria ter tirado dali, né? E ali, tudo isso, assim, cara, minha cabeça ficou a mil, né? Chegou um período que eu fiquei, caraca, socorro, né? E mais essa tentativa de morte todo dia, então eu comecei a ficar com medo de sair de casa, E você tinha quantos anos, né? Rodrigo, nessa época? Ali eu tinha 15 para 16 anos. Uma fase difícil, né, para um Sim, adolescente, né? sim, porque eu comecei a, Senhor, quer mesmo que eu me batize? Porque, caramba, tá difícil aqui, né? Foi a época também que a escola, né, começou com os trabalhos e tudo mais, então eu comecei a faltar à escola, comecei a tirar notas baixas, porque foi um período bem conturbado, né? Eu não conseguia me concentrar, ficavam vozes na minha cabeça, né? Ah, eu via vultos, né? Via a entidade ou outras entidades, Uhum. né? Então começou a ficar bem complicado. Ô, ô, Além de não dormir, cara, não conseguia mais dormir. Se eu dormisse cedo, se tivesse muito, eu buscava me cansar muito. Para quando chegasse ali por volta das 10 horas, eu O sono acabasse batia e você apagando. conseguia Só dormir. que apagava, quando dava exatamente 12 horas ou 3 da manhã, eu acordava. E aí, cara, ficava ali naquela perturbação varado até o amanhecer, né? Então, cara, foi um período bem complicado mesmo. Certo. ô, irmão Rodrigo, a gente sabe que nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, há uma geração de adolescentes e jovens lendo bastante livros sobre o ocultismo, né? Uhum. Sim. Você que já passou por essa experiência que você está contando aí, você diria para esses jovens que é um caminho perigoso ou não? Assim, cara, porque eu comecei, na época, comecei a assistir na Rede TV sobre esqueci o nome dela, alguma coisa Fernandes. Ela era espírita, aliás, ainda espírita, e aquele começou a me chamar a atenção. Aí eu comecei com os livros, alguns filmes de espírita ou levado para lá do culto, né? Aí comecei com o livro, comecei cada vez mais a buscar mais. E, cara, é um caminho que você vai cada vez mais querendo mais daquilo. Até quando você chegar em livros mais realmente Pesados, né? pesados, né? Exato. Pesados, né? Diabólicos mesmo e tudo mais. Então, assim, tem galera que acha que não, cara, esses livros ali não tem nada a ver. Cara, se você for olhar com uma visão mais ampla das coisas, as coisas não são O, exatamente um mar o, de flores que pintam por aí, que é apenas um livro. Aham. Não. o mundo espiritual, ele existe e ele está aí, né? Sim. Agora sim, a gente sabe que tem uma geração de jovens que está lendo muito desses livros nessa direção, né, do ocultismo. E às vezes os pais não estão assim ligados, Ligados né? nisso, né? Não tá percebendo a situação, né? E às vezes o filho apresenta até comportamentos estranhos dentro de casa ou com os Sim. amigos na escola. E muitas vezes os pais ficam sem saber o que está acontecendo.
Sim. E o mais interessante, Toniel, é que as pessoas e os livros, eles não vêm escrito assim, ó, livro oculto. Não. Ele São vem, Ou histórias, livro do né? ele São diabo. vem, histórias. livro do Ou diabo, ele vem assim, ele vem mascarado, né? Ele vem Sim. uma bonito, vem história com uma legal, um história. rapaz bacana, Por uma exemplo, assim, aventura. quem gosta de ler muito, né? Os livros do filme Harry Potter, né? O livro ele traz muito mais detalhe do que o filme. Sim. Eu falo, E eu assisti todos os filmes do Harry Potter, mas o livro, quem já leu, fala que tem coisas no livro que que não não tem no pode filme. ir para o cinema. Isso é Que verdade. são detalhes pesados. Principalmente no ensino da magia. Sim. Que são Principalmente. realmente. Então, assim, como o Toniel fez agora né, um relato e um depoimento sobre isso, né? Realmente é importante os pais para Estarem que atentos, estarem né? atentos. É um livro de fantasia. Saiba o que o seu filho está lendo, né, Toniel? Sim. Porque às vezes ele está lendo um livro que está ensinando de maneira oculta, né? Uhum. O próprio Mas sabe ocultismo, como né? foi conseguir ter essa amplitude, conseguir entender ou enxergar isso de outra visão? Quando eu comecei a ler a Bíblia. É. Né? Quando eu comecei a ler a Bíblia por mim mesmo, eu comparava. Caramba, Deus está dizendo que a bruxaria não é para fazer o quê? Uhum. E aí com isso eu ia precisando da internet. Né? Nessa busca de liberdade e nessa busca de conhecimento da verdade, a leitura diária, o estudo da Bíblia foi o ponto-chave, porque tem muita gente hoje que fala assim, o que é a verdade, ou onde eu vou encontrar a verdade, e a gente sabe que tem muita gente com sede da verdade, né? Eu Sim, tenho, muita gente. nesse momento, há várias pessoas buscando a verdade em vários lugares. E você falou muito na questão de ler e estudar. Sim. Né? O que você diria para essas pessoas que neste momento tá assistindo o programa, tá vendo o seu depoimento? Será que ela tem que quebrar esse preconceito de ler a Bíblia? Seria isso? Sim, cara. Muitas pessoas, não, a Bíblia é isso, a Bíblia é ultrapassada, não serve, não tem histórias ali para me ajudar. Cara, você lê tanta coisa, você assiste tanta coisa, escuta tanta coisa. O que custa você ler pelo menos 2 ou 3 páginas ali? Entendeu? Lê, cara. Já que não vai fazer mudança nenhuma, você acredita assim? Lê pelo menos. Porque tem muita gente que fala, mas nunca leu sequer uma página realmente, parou ali para. Deixa eu ver o que está escrito esse texto aqui. E eu tenho certeza que a pessoa Entendeu? lê duas E você páginas, não para nas duas não páginas. para mais. Eu comecei justamente nisso. Eu comecei por essa dúvida, né? Eu comecei a pesquisar. Qualquer dúvida que eu tinha, eu ia lá e comparava. Aí, pô, não entendi. Eu ia na internet, pesquisava. Aí eu não ficava só na opinião de uma pessoa. Uhum. Porque o pastor fulano de tal falou. Não. Quero saber o que o fulano de tal da outra igreja também está falando. O que o cara lá da Ubanda fala, o que o espírita fala. E o que o cara que é ateu também fala. Né? E nisso eu ia começando, tá legal. E aí tirando as minhas próprias conclusões. Tanto que a Uhum. própria Bíblia, ela diz para você procurar ver se está de acordo. Né? Você pesquisar mesmo, ler, estudar, né? Porque não é só ler, é estudar. Quer estudar também. Pesquisa. Né? E você vai ver que, cara, a Bíblia não é tão ultrapassada assim como estou O, dizendo, não. o Sim. irmão Entendeu? Rodrigo, a Então, gente sabe que hoje tem uma palavra que virou moda, né, Oswey? Eu sou cético, né? Você vai sim, lá, A tenta pessoa não falar. sabe nem o que é É, cética, né? você vai lá, tenta mostrar aquilo que a Bíblia está ensinando, e a pessoa, em vez de dar uma oportunidade para ela mesmo de aprender, ela fala, eu sou cético. eu já Então, fecho a porta ali, acabou. é uma palavra que tá na moda, mas em vez das pessoas colocar essa palavra, eu sou cético, então por que ela não dá uma oportunidade? Peraí, eu sou cético, mas deixa eu ver isso aqui, né? Deixa eu pesquisar, deixa eu ver se isso aí é verdade mesmo. Porque, Porque- cara, a gente no dia a dia, a gente dá oportunidade para muita coisa. Coisas que a gente não é nem do nosso feitio. A gente dá. Mas por que com a Bíblia justamente a gente tem esse. Opa, não. Receio, né? Né? Será que não tem alguma coisa a ver? A Bíblia fala sobre isso. Por que a gente tem esse receio do que é a verdade? Entendeu? Então, cara, dá oportunidade. Nem que, beleza, só para conhecimento. Mas lê. Você vai ver que, cara, às vezes nem essa dúvida que você talvez não tenha, mas você vai encontrar resposta para outras dúvidas que você teve durante toda a vida, Sim, legal. entendeu?
Algumas que você não tinha, vai surgir outras dúvidas, e às vezes até a própria Bíblia vai te responder, ou com a leitura dela, ou também com outras Sim, pessoas chaves ali, né? até mesmo porque a própria palavra de Deus, a dúvida que você tem sobre a própria palavra de Deus, ela já Ela responde, mesma né? responde. Ela É incrível, responde. É cara. incrível. Agora, assim, ela é completa e não tem como você falar, eu não entendi, mas espera aí, vamos ler no contexto, né? O Não que me adianta chamou a você ler um atenção, verso só que você vai ficar na o dúvida, que me né? chamou muita atenção é que, assim, cara, são 40, mais ou menos 40 autores. 40 pessoas diferentes, de épocas diferentes, idades diferentes, de etnias, cores, raças e graus de financeiros diferentes. Entre reis, plebeios, boiadeiros, profetas e por aí vai. Uhum, Que viveram em épocas diferentes, muitos deles. E, cara, você não consegue ver, assim, tipo, Contradição, né? contradição, uhum. entendeu? Há aparentes contradições. Na verdade, essas aparentes contradições são detalhes que se complementam a história, né? Até hoje não teve, tipo assim, fulano de tal falou A, o outro lá falou B e realmente é B. Tipo assim, não tem. É incrível. Isso me chamou muita atenção. Outro fato que me chamou a atenção é que tanto o antigo quanto o novo, né, direciona para Jesus. Né? Já falava de Jesus lá no início e no final continua falando de Jesus. Os dois são um só. E são um São só. separados, mas os dois um estão ligados ao outro. Se você separa o novo do velho, você. Tá, o novo tá falando isso, mas o que aconteceu antes disso para chegar nisso aqui? O que significa? Né? E o Legal. próprio Jesus usou o Velho Testamento. Para Sim. quem, para Para nos... quem, para quem gosta de história, né? Sim, cara, É, não. é Cara, um, eu tirava ler a ótimas Bíblia notas em é um história. prato cheio, né? Ótimas notas de história por causa disso. Porque eu estudava muito sobre, cara, tem muitas partes lá da história que na escola vai cair. Sim. Entendeu? E você Sim. acaba, opa, vou tirar 10 hoje. Entendeu? Mas, cara, dá essa oportunidade, vai lá, se vai mudar a tua vida, beleza, se não mudar, É isso aí. né, mas Rodrigo, voltando aqui a um pouco da sua história, né? Então você realmente, quando você tomou aquela sua decisão, uhum. então, mas você, de fato, você se batizou. Sim, eu marquei o dia, a data e o horário do batismo, né? Tava decidido, contei para meus pais, e eles, tudo bem, você já tem idade para isso, vai lá, Uhum, né? E eu fiquei super feliz, só que ali, daquele tempo, ainda tava aquele fardo pesado, né? A cabeça a mil, com todas essas coisas acontecendo, né? E começou problemas financeiros, perdi o primeiro emprego e por aí vai. Eu, cara, se Deus me deu aquela visão, uhum, eu vou, você foi. né? Eu lembro que a noite anterior, né, que antecedia o batismo, aconteceu uma das últimas experiências pesadas espirituais, a qual, quando bateu exatamente meia-noite, eu acordei, só estava eu e meus irmãos em casa, né? O quarto nosso era escuro, ele é completamente escuro, não Uhum, entra nada de luz na época, né? Eu lembro de olhar para o teto, estar levemente claro, só que tinha alguém voando no teto, uau. né? E eu olhei aquilo, caraca. Só que aquela presença pesada, estranha, ruim, né? E foi uma situação bem, cara, eu fiquei totalmente amedrontado, né? Aquela experiência dos profetas, etc, de cair em terra e tudo mais, realmente, Sei. caraca, tipo, uau, socorro. E a minha ação foi orar a Deus, Senhor, tem alguém aqui no quarto que eu não sei quem é. Tu sabes, né? Então, assim, me salva aqui, socorro. Comecei a pedir socorro para Deus naquela situação. Eu tô passando mal, não tô bem, tudo mais, socorre, não deixa eu morrer, né? Cara, eu só lembro de ter finalizado e disse, Senhor, eu confio em Ti. Uhum, Em nome de Jesus, amém. Cara, eu lembro de ter ah, sentido que eu dormi. Assim, apaguei. E quando eu acordei, né, o quarto estava com uma luz ao qual eu não sei de onde veio. Assim, não tinha como vir, porque tinha janela. Não, não tinha. A janela não tinha luz para isso. Veio de debaixo da porta. Não, não tinha. Não tinha como entrar luz no quarto, de nenhuma parte. Mas ali tinha uma luz clara. Eu senti uma paz, o qual tomou conta do meu ser naquele momento. E eu, cara, foi a melhor noite de sono que eu tive na minha vida.
Legal. Amém. Após isso. Amém. E aí Senhor, obrigado. Dormi, no dia seguinte fui me batizei. Cara, na hora que eu levantei das águas, toda aquela aflição, todo aquele medo, tudo aquilo que eu via, tudo aquilo que eu tinha me acompanhado durante todo aquele momento, até ali, eles ficaram a partir do momento que eu levantei das águas. Essa E foi a experiência mais marcante que você teve em sua... sabe aquele filme, acho que é O Peregrino? Sim, Aquela cena onde ele vai até os pés da cruz e cai todo aquele fardo das costas dele? Cara, foi exatamente aquilo. legal. Você senti realmente, quando eu assisto aquele filme, eu lembro da minha experiência de ter sentido um fardo cair nas minhas costas e carregar agora o fardo de Jesus, que é suave, né? Suave e É leve, né? E daí foi, cara, só ladeira acima. Uma nova vida, né? Novas histórias, novas amizades, amizades que me levavam, né? Me levaram para escolhas melhores, né? Mudei minha alimentação, mudei meu estilo de vida, né? Falei que eu comecei a me preocupar mais, estudar mais sobre psicologia, sobre nutrição, sobre educação física. Né? São áreas que hoje permeiam minha vida, né? E, cara, a vida foi realmente mudando completamente dali. Mas mesmo, Rodrigo, que você sentiu essa leve, essa parte leve, esse aprendizado, a vida, né, Altos e subindo, né, baixos. altos e baixos, mas você teve algum momento que, no fato de você estar aprendendo, ter uma convivência com Cristo, teve alguma área, alguma parte que você sentiu dificuldade, que você fala, isso tá me deixando, como se começasse a criar uma barreira, né, devido ao seu estudo da Bíblia, devido à sua convivência diária com Cristo. Você fala das minhas dificuldades, por exemplo, o sábado, O sábado, ou algumas questões de diversas. aprendizagens. Batizei, uma semana depois, ixi, e agora? O que eu fiz da minha vida, né? Sim. Porque deparei com a questão do sábado, por exemplo, né? Aí agora, os empregos todos que surgiam, tinha que trabalhar no sábado. Ou então na sexta-feira à noite, né? A escola, na época eu já estava finalizando o ensino médio, tinha trabalhos e feiras de ciências que eu tinha que estar apresentando porque variam uma boa parte da nota. Eu tinha que estar lá também, né, no sábado. Certo. E agora, cara, o que é que eu faço? Né? A alimentação, né? Na minha casa, somente eu era adventista. Então a gente está falando aí do meu pai, da minha mãe e dos meus dois irmãos que moravam comigo. Aliás, eu morava com eles, vice-versa. Então a alimentação não era todo dia a alimentação que eu podia estar comendo, né? Então tinha dia que a minha mãe ama carne de porco, né? Então todos comiam carne de porco. Certo. E eu tinha que me virar para fazer outra coisa então para comer, né? Senão, casei, né? Não, mas hoje é pato, né? Mas pato não pode comer. Hoje é galinha com sangue. E agora? Entendeu? Então, cara, comecei a ter essas dificuldades, entendeu? Legal. Mas quem acha que, tipo, batizou é mar de rosas agora, tudo mais, né? Só que não, cara. Vai ter dificuldades, vai ter uns espinhos ali para você se virar, né? Mas o legal é que cada situação dessa que acontece te torna mais forte para várias outras situações que vão acontecer na tua vida. Então, porque Né? assim, foi até legal você tocar nesse assunto, porque geralmente, né, Tonel, as pessoas se batizam, entregam sua vida a Cristo e aí elas começam a passar por algumas dificuldades, né? Porque a gente sabe que a pessoa que se torna cristão, né? Jesus fala, né? Que se você vindo pro meu lado, você não vai ser sempre um mar de rosas, né? Mas Não, ele não. fala assim, não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Ele deu essa promessa, né? Então, assim, e eu conheço muitas pessoas que aceitaram a Cristo, começaram a ter uma vivência com Ele, mas nesses pontos, nesses baixos, né? Que a gente pode falar assim, ela começou a se desviar, a sair, não acreditar que realmente, pelo fato de ela achar que com Cristo seria um mar de Eu rosas. tenho uma experiência para Assim, contar. Pode falar. Pode falar, eu Antônio. diria assim que é quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, vem um processo da renúncia,
né? É, Porque agora é uma nova criatura, certo? Certo, Sim. Rodrigo? nova vida, Mas Agora, a renúncia foi complicada. então, mas para ela ser uma nova criatura em Jesus Cristo, ela tem que ter o processo de renunciar. E a gente sabe muito bem que o pilar da obediência é o amor. Se você ama, você obedece. Você vai obedece. convivendo e vai amando. Sim. É o que o Rodrigo falou. Ó, tive algumas dificuldades, porque aquilo que ele gostava antes, ele deixou de fazer e começou a ter um novo processo da vida dele. Então, Eu lembro que na época renunciar, né? eu até recebi um convite para participar de uma banda. Eu gostava muito de música, e tudo mais o sonho era montar uma banda de rock, Então, né, fazer sucesso pelo país. Recebi um convite muito legal na época. E justamente tinha acabado de batizar, o cara, e aí, vamos lá, tudo mais. Só que não vai dar, cara. Eu titubeei nessa decisão, né? Nossa, cara, agora. Mas eu acho que eu posso afastar um pouquinho e depois voltar, né? Eita. Mas eu parei, teve que colocar na balança, né? coloquei na balança e Deus, passei tudo aquilo, tu me provou que aqui é o caminho, então falei não, né? Com o coração ainda doendo, mas anos depois eu pude ver que sim, foi a melhor decisão que eu tinha tomado. Né? Amém, cara. Que bom. Mas, cara, renúncias é renúncia, né? Dói, cara. Vem acompanhada de dor, não é mar de rosa. É verdade. Né? Existem altos e baixos na nossa vida, de todo cristão vai existir altos e baixos. Existem situações onde eu me senti um Jó, né? Há pouco tempo mesmo passei situações onde Senhor, estou devendo o dízimo, estou participando de ministérios, estou pregando, estou cantando, estou indo para cima e para baixo, levando o teu nome, lendo a Bíblia, orando, sendo o melhor homem possível, né, de Deus. E ainda assim está acontecendo tudo isso, né? E por que isso, né? E sempre na minha mente, nessas situações, vinha a história de Jó, né? Que ele era íntegro, reto, fiel, né? E mesmo assim aconteceu tudo aquilo na vida dele. Ele teve que passar um processo, Né? né? E nesse processo ele teve muita fé, Sim. né? E, por exemplo, um caso onde nessa época, eu cheguei a desafiar Deus, né? Na época estava indo tudo legal. Começou, sabe, quando a vida começa. Putz, agora é legal, começou a subir, né? E começou a ir legal, consegui comprar meu carro na época, consegui trabalhar de forma que eu conseguisse ter mais autonomia para meus outros projetos, né? Estava no coral cantando, estava em a sessão. Cara, estava tudo muito, 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 muito bem, né? Maravilhoso. E, nossa, agora vai ser legal. Agora aquele projeto que há anos que eu penso vai se Vai concretizar. vingar, certo? E aí chega um momento no qual, do nada, tudo começou a dar errado. Oportunidade de emprego eu perdi, o coral parou, bati meu carro, né? Cara, eu perdi tudo de uma hora para outra, assim. E eu ficava, pô, senhor, sério? Eu discuti com Deus, cara, essa semana lá foi assim, a mais sincera possível. E é uma coisa que Deus ama muito, é a Você sinceridade. pediu uma audiência com Deus, né? Sim, fiz que nem um Jó. Tá, mas por quê, né? Porque o que tá acontecendo, né? Por que meu carro quebrou, né? Tava devolvendo o dízimo, tu não ia segurar lá o destruidor, né? Eu tava com um emprego, agora ia ganhar uma promoção, por que eu não ganhei? Né? Por que eu não tive aquele aumento? Por que isso? Por que minha mãe é assim? Por que meu filho? E por que eu fiquei doente e tal? Cara, eu fiquei falando e tava muito revoltado com Deus. Eu lembro de um dia tá vindo, eu tinha alugado um carro na época, que eu comecei a rodar de Uber, e nesse dia deu errado. Eu sei que algo deu errado, não lembro exatamente o que foi. Eu sei que eu vim andando lá do castelo, né? Do castelo até no Oziel. Isso aqui em Campinas, né? Quem mora Certo. em Campinas aqui sabe que, É putz, longe, É né? longe, é caminhada, hein? longe, é longe. Campinas é muito grande. E no sol do meio-dia. Quente pra caramba. Então, putz. E eu vim aqui resmungando com Deus, cara. Brigando mesmo, chateado que... Ó, isso, senhor. Eu podia estar de carro agora indo pra casa. Tô no sol quente. Por que isso aqui? Né? Poxa, não fiz nada de errado. Tava tentando seguir o melhor possível e tudo mais.
eu tinha te pedido orado há tanto tempo por tal bênção e por essas bênçãos que eu perdi. O que aconteceu? Eu vim chateado. E eu lembro da seguinte frase: Deus, quer saber? Eu nem sei se tu tá aí mesmo. Nem sei se tu existe mesmo. Eu tava muito chateado. Eu falei mesmo. Eu nem sei se tu tá aí. Mas, se por acaso, como o pessoal diz, aquele teu livro lá diz, que existe um Deus, etc e tal, e o filho dele morreu por mim, mostra pra mim que tu é Deus mesmo. Eu desafio a Deus. Desafio. Mostra pra mim que tu é Deus mesmo e mostra pra mim que, poxa, não é possível, não. Né? E, cara, Desafio aceito. de uma semana pra outra, Deus é? Tá bom, desafio aceito. Sim. Cara, tudo foi restituído, sabe, de uma forma surpreendente. Pessoas às quais nem tinham contato comigo, entraram em contato comigo, sabe? Pessoas às quais eu não conhecia, conheci. Pessoas que há muito tempo não via, apareceram do nada e me deram links para situações nas quais eu tive tudo restituído. E com mais bênçãos ainda. Tá? Meu carro de volta, emprego, curso, custo, cara, tudo, sabe? E eu caí de joelhos e, Reconheceu. Senhor, Eu me rendo que o senhor é não Deus, valo né? nada, né? Eu só lembro de. Que nem aquela. Acho que era a mãe de Samuel. Eu não lembro se era a mãe de Samuel. Teve alguém na Bíblia, eu não lembro exatamente quem. Ela estava no templo e ela não ousava. Ah, não, eu acho que Jesus contava essa parábola, né? Que ela não ousava Mas. levantar a cabeça. Que, ela estava no templo orando e tudo mais, mas ela não ousava levantar a cabeça. Em sinal de reverência, né? E tudo mais. E eu foi dessa forma. Eu só lembro de ficar de cabeça para baixa e não conseguir falar, expressar em palavras Uhum. de o quanto arrependido estava, de o quanto eu reconhecia que sim, Deus é Deus, né? De Oh, quanto realmente Ele é maravilhoso, sim. sabe? Realmente Deus escutou meu coração, Ele te né? ouviu naquele momento Sim. e ele entendeu que ele precisava E eu senti o abraço, mostrar, né? né? Você sabe, Rodrigo, ou Antoniel, também que no caso do Rodrigo, né, existem algumas pessoas que elas, Deus ele conhece cada um dos seus filhos. E por conhecer cada um dos seus filhos, ele sabe o melhor ponto para ele poder mostrar o seu poder, Sim, né? Existem pessoas que já passou por uma situação dessa, parecida ou até pior, mas que ela simplesmente aceitou e entendeu que aquilo ali precisava acontecer, né, na vida dela, porque era algo que Deus estava livrando ela de alguma coisa e tal. Então ali Deus já entendeu, né, pelo menos é o que eu acredito, né? Deus já entendeu assim, não, esse ele entende a minha palavra, entende meus caminhos, entende. Mas existem pessoas, né, que nem foi o seu caso, que nem o caso de muitas pessoas, que Deus ele precisa mostrar, né, que ele é o Deus todo-poderoso que sim. cuida de seus filhos, porque é dessa forma, Rodrigo, que Deus ele faz o laço completo dele na vida do ser humano. Um detalhe que a Bíblia diz que a gente deve lembrar dos feitos de Deus no passado, Sim. né? Nessa ocasião, eu lembrei de um acontecido pouco tempo depois que eu me batizei, lá quando eu era pequeno. Aliás, quando pequeno não, quando eu batizei a segunda vez, né? Eu retornei. Eu lembro que eu gosto de tocar violão e tinha uma apresentação na escola, né? Só que eu tinha que comprar cordas novas porque as que eu estava já estavam bem surradas, né? Bem Uhum. enferrujadas, na verdade. O dinheiro era pouco na época. Então eu juntei todas as moedinhas possíveis. Naquela época o jogo de corda era R$ 8. Bons tempos. E eu lembro de ter juntado 7,50, né? E tinha 7,50 na minha. Aliás, não, minto. Era 7,50 o valor da corda na época, né? E eu coloquei 7,50 na minha bolsa. Aí quando saí da escola, fui até essa loja de instrumentos e fui lá e comprar a corda. Só que o preço da corda tinha subido de valor, né? Tinha subido para exatamente R$ 8. Então faltavam 50 centavos.
eu tentei ali conversar com o mas eu tenho 750, não sabia que esse valor e tudo mais. Ele, cara, já faz tempo que subiu, não dá para fazer não. Mas eu precisava levar aquela corda naquele dia, né? Eu era peça-chave também na apresentação e tudo mais, eu ia tocar, etc. E aí eu lembrei, já que fé move montanhas, vou orar a Deus. Uhum. E aí eu falei para ele, cara, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu lembro de exatamente nesse momento estar orando em pensamento. Senhor, eu sei que não tem R$ 8 na minha bolsa, sei que tem 7,50 exatamente. Mas tu é Deus do impossível, tu abriu o mar vermelho, tu fez várias coisas magníficas. Então, faça com que apareça 50 centavos na minha bolsa. Me ajuda com isso. Eu sei que é pouco para ti, né? E eu sei, eu vou abrir minha bolsa agora. Eu te peço, não me decepcione. E assim fez. E disse amém. Cara, abri a bolsa, fui tirar o dinheiro. Cara, a hora que eu peguei os 7,50 exatos na mão, aí da fresta assim da bolsa, caiu 50 centavos dentro. Sabe, tipo, caiu assim. Sim. Tchum. Aí eu olhei, peguei e R$ 8. Amém. Cara, naquela hora eu dei um sorriso bobo assim, o vendedor até olhou assim, ué, o que foi? Deus acabou de responder minha oração. E aí Deus Maravilha. desse para ele e tal, levei a corda, fiz a apresentação. E nesse dia lá que eu reconheci que Deus me respondeu, né, da minha oração, que eu tinha desafiado ele me lembrou desse fato. Uhum. Né? Veio esse fato na minha mente, caraca, a gente esquece às vezes os feitos de Deus na nossa vida. Sim. A gente deve estar sempre buscando lembrar. Legal. Rodrigo, você contando, você já passou por vários momentos em que você teve esse contato com Deus, né? Provando a Deus, vendo o poder dele em sua vida. Cara, E fora esse, você tem algum momento na sua vida onde você realmente, por mais que você passou por experiências altos e baixos, hoje você tem quantos anos, Rodrigo? tô com 28 anos. 28 anos. Qual o momento entre esses 28 anos em que você parou, você olhou para si mesmo e você pensou assim, parou e falou assim: hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus? Você já Uau, contou isso ou você ainda tem esse lado? caramba. Você parou assim, você falou: não, hoje eu Cara, sou uma nova pessoa. é, ela vai lembrar disso. Teve uma situação, eu fui diretor de clube de desprovadores. Ah, é? Oh, Né? legal. Boas memórias, inclusive. Então você sabe que não é fácil, né? Porque eu também fui. Socorro. Cara, dá muito trabalho, Dá é bom trabalho. Mas é demais, mas ao gratificante, mesmo muito tempo, gratificante. eles por eles, né? Sim, Mas é muito bom, cara. Quem puder ter a oportunidade de colocar seu filho no clube de desbravadores, coloca, porque, cara, ali a criança desenvolve muito. sim, com certeza. E eu lembro na época eu era conselheiro de unidade, e meu diretor chamou para a gente fazer algumas atividades naquele dia e me chamou como responsável por alguma coisa ali. Eu sei que eu fui dar os comandos. Uhum. Na verdade, me chamou para passar os comandos de ordem unida. Ordem unida, certo. E tinha uma desbravadora lá, que é muito amiga minha. é, Na época, eu era muito assim, tipo, cara, bateu, levou. Né? Mas eu era num nível assim, tipo, não guardava almoço para janta, nem para almoço eu guardava. Não Sabe? dava mesmo. Eu estourava mesmo, tipo assim, não aceitava, né, qualquer coisa. Sim. Ok. E o pessoal sabia disso, né? Então, eu dei os comandos e tudo mais, e essa desbravadora, a Natier, ela chegou e não obedeceu. Aí o desbravador da Natier, fica direitinho aí e tal. Aí ela, só sei que ficou chateada, começou a me xingar e tal, 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 e me tacou a chinela, e a chinela pegou na cara. Vixe, aí. A Havaiana, tacou a Havaiana na cara. Cara, todo mundo ficou tipo, eita caramba, e agora? Lascou, né? E eu lembro de olhar para ela e o sentimento não foi mais de raiva. Não foi de ódio, de querer estourar, foi de compaixão. Uhum. E eu senti o Espírito Santo naquele momento ali me tocar e dizer, faça que nem Jesus.
Vai lá, pega a chinela, coloca no pé dela. Eu fiz isso. Peguei a chinela, fui calado até ela, coloquei o chinelo. Eu não lembro se eu pedi desculpa, eu não lembro desse fato, mas acho que talvez falei, eu não sei. E coloquei o chinelo e voltei como se nada tivesse acontecido. Ela ficou, acho que em choque também, né? Tipo, não esperava que seria essa minha atitude. Todo mundo também não esperava. E ali, o pessoal depois comentou, cara, a gente achou que ia bater nela, ou coisa do tipo, não sei o que, tal, tal, tal. Sim. E Aham. eu, cara, hoje eu compreendi que o que é a transformação do Espírito Santo na nossa vida, Legal. né? Não, você não muda da noite pro dia, da água pro vinho, né? É um processo. Há vícios, há coisas que demandam um pouquinho mais de tempo. Algumas pessoas largam rápido, outras pessoas demoram um pouco de tempo. O Uhum. importante de tudo é que, no decorrer de toda essa caminhada, de toda a minha vida, é que Deus, mesmo você estando errado, Ele está lá do teu lado, esperando você dizer, pai, socorro, pai, me dá um abraço, pai, perdão. Ele nunca te vai te rejeitar. Ele sempre vai estar te olhando com um olhar de amor, ternura e misericórdia. Amém. É isso aí. Rodrigão, vou te fazer uma pergunta, tá? Já partindo já para o final da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. É, Cara, qual o maior sonho que você tem? Maior sonho Sonho, assim, que você tá fala. terrestre. Pode ser terrestre, pode ser espiritual, ou quiser fazer os dois também. Um dos dois, acho que o maior de todos é, vamos de espiritual, todo mundo tem esse, né? Todo mundo quer ir para o céu, Céu. conhecer Jesus. E eu vou um pouco mais além. Além de conhecer Jesus, eu quero, né, desfrutar da eternidade. Conseguir viajar de planeta a planeta, conhecer todos os outros planetas, os quais não caíram, né? Conhecer cada criação de Deus, cada ser, né, criado por Ele. Conhecer as nebulosas de perto. Cara, isso me fascina. Então nós vai junto, viu? Porque Vamos lá, faz parte também, meu. né? Conhecer o químico lá, esqueci o nome dele, lá do outro podcast. Cara, mas esse é o maior sonho, assim, de espiritual. De estar lá no Aham. céu com meus amigos. Inclusive, na comportagem de Areoses, na época, a gente, a gente criou um código, um lema um combinado, na verdade, né? Todos os amigos que a gente se encontra, a gente fala isso. Cara, se a gente não se encontrar mais aqui, tenho certeza que a gente tem que se encontrar em um exato lugar. Lá debaixo da árvore da vida, naquele cantinho lá, Uhum. naquele banquinho. Você Amém. vai saber, a gente tem que se encontrar lá. Certo. Beleza? A gente sempre fala isso. Todos os colegas, amigos, a gente já tem uma amizade mais antiga, a gente fala isso. E até os novos eu tenho falado isso também. E esse é o maior sonho, tá lá com meus colegas, É uma amigos. aliança e um propósito, Sim. né? É. É, Ainda que a gente não se veja aqui, a gente vai se encontrar lá. Já o certo. terrestre, cara, é, é, teve liberdade financeira, né? Vamos colocar assim. Tenho o sonho de alcançar uma liberdade financeira através de empresas, né? Assim, tá dando um bom conforto para minha família, né? E continuar sendo, né, um homem de caráter, bons Uhum. princípios, ajudar o máximo de pessoas através, né, da educação física, da psicologia, da nutrição, né? Certo. São Maravilha. os meus focos aí de objetivo de vida, mas esse é o principal, né? Agora, Rodrigo, eu vou te falar algumas palavras e o que veio à mente você fala, tá? Responde em uma palavra ou até três, Vamos lá. tá? Vamos lá. Paz, É Jesus. Jesus. Salvação, Uh, salvação. salvação. Acho que a primeira deveria ser, ser essa, né? Mas salvação. Quer pular para próxima? Deixa eu pensar um pouquinho. Salvação. Estou salvo? Estou salvo. É, próximo, meu próximo. Próximo, o meu próximo. Sou Próximo. próximo. Amor. Amor. Essa eu quero ver. Deus. Deus.
pai presente. Pai presente. É isso aí. Espírito Santo Amigo para toda hora. e Jesus. Companheiro. Maravilha. Rodrigão, cara, quero te agradecer demais por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado por você ter vindo aqui, contado um pouco da tua história. Eu sei que a tua história é muito maior do que isso, né? Mas a gente sabe que Deus, ele é com você, assim Sim, como é sim. com o Antoniel, assim como é comigo Todos nós. também. E Nossos amigos estão assistindo, né? nossos amigos Sim. estão assistindo também, né? Com todos nós. E, cara, eu queria que você olhasse para a sua câmera e deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam aceitar a Jesus. Vai lá. Uau. Vamos lá. Galerinha, a vida tem altos e baixos. Um pouco do que eu contei aqui, deu para ver que as nossas vidas sempre tá indo assim, 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 assim. Mas, cara, como eu disse, a vida com Jesus é sempre diferente, né? Você alcança sonhos os quais você toda noite com certeza pede para Deus ou apenas imagina, sabe que Deus todos esses sonhos ele anota, né? E uma coisa que eu tenho visto e aprendido e testemunhado é que Deus realiza, por mais simples que seja, por mais bobo, ele realiza esses sonhos. Tá? Então, cara, não perde tempo, dá uma chance para Jesus. Você escuta muitas pessoas falando, já escutou muitas pessoas dizendo que Jesus é a salvação, que é a mudança de vida, e ainda não deu essa chance. Acho que está na hora de fazer isso, né? Então dá essa chance e depois você conta aqui pra gente qual foi o resultado, né? Eu tenho certeza que vai ser um bom resultado, porque na minha vida tem sido, né? Logicamente nem todo dia você vai estar motivado, mas continua, cara. E Deus sempre, sempre mesmo, nos surpreende. Então, aceite a Jesus enquanto há tempo, porque tem um tempo, hein? Logo, logo a porta da graça fecha e já era, né? Então aproveita esse tempo da graça aí, que está abundante, e deixa Jesus mudar a sua vida e transformar a tua vida em uma vida de vitória. Amém. Amém. Amém? Ô, irmão Rodrigo, então deixa aí seu Instagram pro pessoal que tá assistindo. Um E abraço. manda um abraço também, né, Oswald? Vamos Manda um lá. abraço para quem você quiser aí, cara. Tá, o meu Instagram é Rodrigo S. Oliveira, tá? Só dá uma seguida lá, a gente tá movimentando legal agora lá, postando muitas coisas, muitos rios, algumas coisas legais, engraçadas. Quero mandar um abraço aí para meus pais, amigos, família, filhos. Que Deus esteja com cada um de vocês, as pessoas que eu citei aqui. Abraços, lembrança também. E lembrei do Ronaldo, tá? Esposa da Débora. Débora, Desculpa, Ronaldo. Ronaldo. Deu um branco aqui do nada. Só no final. Mas eu lembrei. Tá legal. Tá? Saudades muitas. Beijo pro meu pai também, né? Tá longe, tá lá no Maranhão. Logo, logo esse ano aí a gente pretende ir lá matar a saudade. Amém. Mas o que eu posso dizer para vocês além dos abraços, que ainda que a gente não se veja aqui, né, saiba que a gente está de encontro marcado debaixo da árvore da vida, naquele banquinho lá, dourado. Lá a gente vai se encontrar, vai se abraçar, beijar e desfrutar da eternidade. Amém. É isso aí, Rodrigo. Muito Cara, obrigado pela oportunidade. obrigado aí por estar com a Deus gente aí. abençoe. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe, viu? Deus abençoe aí, que a E gente possa ter mais essas oportunidades aí. é isso aí. E não só eu, mas várias pessoas possam estar tendo esse privilégio aqui de compartilhar suas histórias. E agora o nosso encontro também tá marcado, né, Zé? Lá Amém. debaixo da árvore da vida, né? Fechou, com O certeza. E o banquinho é Sempre. dourado, né? Eu- Banquinho dourado. O nosso amigo ali também, Oswald. O Lenda Viva, Lenda, né? Lenda Lenda, também tá famoso marcado Lenda. agora, viu, Lenda? Famoso Tá marcado, Lenda, hein? né, Nossa, Lenda? lenda. Lenda vai ser lendário, né? Lendário. Isso aí é Pra eternidade. história, ele vai contar também aí. Vai todos pisar na rua de ouro. Aí, Ruas de Ficar com ouro. o pé sujo. Não vai ser nem de barro, né? Vai ser dourado. Dourado, né? Sujo E aí? de areia de ouro. E aí, pessoal, você que esteve até aqui agora nos acompanhando, né? Eu ia pedir pro Lenda, mas por enquanto o Lenda tá sem microfone. Mas, Daniel, qual é a palavra que a pessoa fala, escreve lá nos comentários para ela provar que ela veio até o final aqui do nosso programa? Oswald, escolhe uma palavra aí, sei que tá mais. Entendeu? Tá bom. Pra Banquinho vo- dourado. Oi? Banquinho Boa. dourado. Ele deu Boa, sugestão. boa, boa, essa foi boa. Banquinho Escreve banquinho dourado
nos comentários que a gente sabe que você chegou até o final desse programa. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal. Também não esquece de deixar a sua curtida, o seu like. É muito importante para que o YouTube ele faça nosso canal crescer mais e entregar para as pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus através do testemunho. E para você que está aí, não esqueça também de compartilhar com alguém que você gostaria de compartilhar, se você gostou da história do Rodrigo. Mas de verdade, não esquece de se inscrever, porque tem muita gente, né, Daniel? Que assiste, né? não Isso. dá o like e também É, não compartilha. verdade. Dificuldade de nós influenciadores. Você sabe que eu peguei essa mania de tanto eu assistir os vídeos, às vezes eu vou começar a assistir um conteúdo e eu vou lá e já dou um like curtida. É. Já curto logo já para não esquecer, porque a gente tem mania de esquecer, né? Mas é isso aí, pessoal. Daniel, obrigado mais uma vez. Zé, Deus Estamos abençoe, aqui junto viu? aqui De bom. e nos vemos na próxima, nosso próximo Certeza. convidado. E você aí, obrigado pelo apoio e até mais.